Glória a Deus, que alegria poder falar desse amor, obrigado meu irmão, poder compartilhar com vocês a respeito desse amor maravilhoso, amém? Todos bem? Glória a Deus, aleluia. Queridos, então dando seguimento à nossa adoração ao Senhor, hoje eu gostaria de repartir com vocês uma mensagem cujo tema é o amor que nunca muda. E para isso eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, ou ligar a sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, Romanos 8, verso 38 e 39. Nós continuaremos a falar a respeito desse amor, porque hoje eu e você, se nós entramos aqui nesse lugar não tendo certeza desse amor, nós sairemos daqui entendendo e compreendendo esse amor. Romanos capítulo 8, verso 38 até o 39, amém? A palavra de Deus diz assim: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Apenas até aí. Se você pode, feche seus olhos por um instante, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa santa palavra, onde hoje nós temos acesso a Deus e podemos compreender um pouco desse amor nesse dia. Eu peço ao Senhor que o Senhor expanda o nosso entendimento nessa hora, que possamos sair daqui, ó Deus, não somente falando, mas vivendo esse amor. Que em nome de Jesus, ó Deus, se nós não compreendemos Ele até o momento de agora, que possamos sair dessa noite entendendo e vivendo esse amor do Senhor por nós, pela nossa casa, pelas nossas vidas, ó Deus. Que tenhamos a revelação da identidade que nós temos em Cristo, quem de fato nós somos, e que esse amor nos constranja nessa hora. É isso que eu te peço, não em nosso nome, mas em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Pois bem, o que é amor? Você já perguntou para você mesmo? Se hoje eu abrisse essa pergunta aqui, eu acredito que nós teríamos várias respostas. Nós poderíamos escutar que amor é sentimento, amor é cuidado, amor é presença, amor às vezes é entrega. Nós falamos muito sobre amor, nós escrevemos sobre amor, nós cantamos, assim como nós fizemos hoje, a respeito do amor. Nós procuramos o amor e de fato, eu e você, nós precisamos desse amor. Mas existe um problema na nossa caminhada, que tudo ou a maioria das coisas que nós aprendemos sobre o amor, nós aprendemos em relacionamentos humanos. E o relacionamento humano, por mais que ele seja genuíno, ele é limitado. Pessoas que disseram eu te amo, mudaram. Relacionamentos terminaram. Amizades foram rompidas e até mesmo promessas foram descumpridas. E muitas vezes, queridos, na nossa caminhada cristã, sem perceber, nós começamos a olhar a Deus na mesma medida com que nós olhamos as pessoas. E eu gostaria que você nessa hora pensasse comigo. Imagine comigo um navio em alto mar. Um navio atravessando o mar durante uma grande tempestade. É uma noite escura, o vento muda totalmente de direção, as ondas levam o navio para cima, para baixo, a chuva começa a comprometer toda a visão. Aqueles instrumentos que tem dentro do navio, ela começa a se tornar perigo para as pessoas que estão ali. E em meio àquela instabilidade toda, o marinheiro, ele tenta enxergar no horizonte algo que ele tenha de referência. E então, olhando bem adiante, ele encontra um farol. As ondas à sua volta, elas estão oscilando, mas o farol, ele permanece do mesmo jeito. O vento, ele tem mudado, mas o farol, ele ainda assim continua, ele permanece.
O navio é lançado de um lado para o outro, mas o farol permanece. E aqui está um grande detalhe. O farol, ele não existe para impedir que a tempestade ela aconteça. O farol, ele existe para que no meio da tempestade, o marinheiro tenha uma referência de que por mais que as ondas elas estão ali balançando, ele tem convicção de que existe algo lá na frente que possa direcioná-lo. Talvez é aqui que nós erramos, quando nós pensamos referente ao amor de Deus. Queremos que o amor de Deus ele seja provado por nós pela ausência da tempestade. Muitas vezes nós podemos pensar: Senhor, se o Senhor me ama tanto como foi cantado aqui nessa noite, por que eu tenho enfrentado tantas ondas altas na minha vida? Se o Senhor me ama desse tanto, por que eu tenho vivido esse vento turbulento? Mas às vezes, queridos, nós temos olhado para o lugar errado. Nós estamos olhando para as ondas, para o vento, para a circunstância, menos para o farol. A prova da fidelidade de Deus, ela não está em permanecer as ondas ou o mar sempre calmo. A prova do amor de Deus é que quando tudo à nossa volta está balançando, Ele permanece. Porque, queridos, na jornada, eu e você, nós mudamos. Todos mudam. Os nossos sentimentos mudam. As nossas circunstâncias na jornada mudam. Mas uma coisa eu tenho certeza, e eu gostaria que você nessa noite saísse com isso convicto no seu coração, é que por mais que tudo ao nosso redor muda, Deus não muda. O Senhor, Ele não muda. Em Tiago, no capítulo 1, no verso 17, vai falar que em Deus não pode existir variação ou sombra de mudança. Portanto, quando eu e você, nós falamos a respeito desse amor imutável, nós não estamos falando de qualquer amor. Nós não estamos falando do nosso amor. Nós não estamos falando de um amor circunstancial, de um amor instável. Nós estamos falando do amor que é revelado pelo caráter de Cristo. E aqui em Romanos, nesse capítulo 8, ele é como se fosse uma montanha. Uma grande montanha que nós escalamos, e os versículos 38 e 39, ele é como se fosse o cume desse monte. No versículo 1 de Romanos 8, o apóstolo Paulo vai dizer que agora, pois, já não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. No verso 15, ele vai nos ensinar que nós recebemos o Espírito de adoção, e agora eu e você, nós podemos clamar: Abba, Pai. Quando na nossa fraqueza, tem uma fraqueza tão grande que nós não sabemos como orar, o Espírito Santo intercede por nós. Isso é escrito no verso 26. Quando nós olhamos para as circunstâncias à nossa volta, e nós não conseguimos compreender aquilo que nós temos vivido, o apóstolo Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, no verso 28. E então, no versículo 31 em diante, ele começa a fazer algumas perguntas. Perguntas que começam e possam desafiar a segurança de nós como cristãos. Ele vai perguntar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? Será nudez? Será perigo? Será espada? É como se o apóstolo Paulo estivesse olhando para todos os lados e fizesse essa pergunta: existe alguma coisa, em algum lugar, capaz de separar aqueles que estão em Cristo desse amor? E então aqui nos versos 38 e 39 vai responder que não existe. E dito isso, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês pelo menos 3 grandes verdades a respeito desse amor que não muda. Porque quando eu e você, nós temos certeza de quem nos ama, tudo aquilo que talvez possa nos assustar, perde valor. E aqui no verso 38, na parte A, inicia a primeira grande verdade.
o amor de Deus é absolutamente seguro. O apóstolo Paulo vai dizer, porque eu estou bem certo que nem a morte e nem a vida. Você pode perceber que ele começa com o porquê. O porquê, essa pequena palavra, ela é muito importante. E aqui nos mostra que o apóstolo Paulo, ele não está começando um argumento. Ele está concluindo aquilo que ele acabou de escrever. É como se ele dissesse, depois de tudo que eu e você, nós vimos durante a carta aos Romanos, depois da justificação, depois aqui da adoção, depois da intercessão do Espírito, depois da soberania de Deus, depois da perfeita obra de Cristo, existe uma conclusão. Não uma conclusão por emoção, não uma conclusão para o texto ficar bonito, mas uma conclusão totalmente teológica, uma conclusão totalmente cristocêntrica. É uma certeza construída em Deus, que foi feito por meio de Cristo. E aqui o apóstolo Paulo vai continuar dizendo, estou bem certo. No original grego, essa expressão, ela significa estar plenamente convencido, completamente persuadido. Ou seja, não há hesitação, não há dúvidas, não há possibilidade de mudança. Não se trata de uma possibilidade, de um espero que o Senhor me ame. É uma afirmação, eu estou bem certo, eu tenho convicção. E hoje, queridos, nós temos vivido em uma geração que não sabe nem do seu gênero, uma geração que confunde todas as coisas, não sabe quem é você e não sabe qual é a sua identidade em Cristo. Uma geração que não consegue viver com os seus relacionamentos, uma geração que de dia está bem, de noite já não está. Uma geração que está confusa mentalmente. Uma geração que não sabe quem é em Cristo Jesus. E eu acredito também que no tempo de Paulo também era assim. E ainda assim, o apóstolo Paulo, em meio a essas incertezas, ele declara, eu estou bem certo. Que nessa noite eu e você possamos estar certos, convictos desse amor. Que se alguém chegar próximo de você e perguntar se você conhece a respeito do amor de Cristo, você possa dizer, eu sou revelação do amor de Cristo. E que essa certeza exale do seu coração. E nós podemos pensar, de onde vem essa certeza do apóstolo Paulo? Será que o apóstolo Paulo ele era naturalmente otimista? Será que o apóstolo Paulo ele tinha uma vida tranquila? Será que o apóstolo Paulo já era um aposentado? Já estava com um carro quitado? A casa confortável? Será que o apóstolo Paulo estava vivendo assim para falar sobre isso, nessa convicção? Aliás, basta eu e você lembrarmos um pouco da história. Em 2 aos Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo vai relacionar uma lista daquilo que ele viveu. E aqui ele vai relatar que por 5 vezes ele recebeu 40 açoites menos 1. 3 vezes ele foi espancado com varas. 1 vez ele foi apedrejado. 3 vezes ele sofreu naufrágio. Passou por noites no mar. Enfrentou ladrões, passou fome, frio, foi traído, foi rejeitado. E nós? O que nós temos vivido por esse amor? Por às vezes não ter a certeza desse amor que nós pregamos. E mesmo assim, diante dessa situação que o apóstolo Paulo vivia, ele disse, eu estou bem certo. Isso aqui, queridos, é a prova que o amor do apóstolo Paulo não estava nas circunstâncias. O amor que esse homem vivia, ele não estava embasado naquilo que ele poderia ser apedrejado, maltrapilho, poderia apanhar. O amor dele nasceu na certeza do caráter de Cristo. Porque uma coisa é certa, queridos, quando alguém conhece o caráter de Deus, ele não interpreta o amor de Deus pela circunstância. Ele começa a interpretar a circunstância que tem vivido pelo amor de Deus. Muitas vezes, infelizmente, nós costumamos a ter uma ideologia ao contrário.
Quando vai tudo bem, nós pensamos que Deus nos ama. Quando vai tudo mal, será que Deus se esqueceu de nós? Quem mede o amor de Deus pela circunstância, viverá sempre inseguro. Mas aquele que mede a circunstância pelo amor de Deus, viverá em paz, porque sabe aonde está voltado o amor. Foi exatamente isso que Jó aprendeu durante a sua vida. Jó, em um único dia, Jó perdeu tudo que ele tinha. Jó perdeu seus bens, Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu sua saúde, Jó perdeu os seus prestígios. A sua esposa olhou para Jó e disse: amaldiçoa o seu Deus e morre. Os amigos de Jó olharam para ele e disseram: você certamente pecou. Mas Jó respondeu: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. A fé verdadeira, queridos, ela aparece quando todas as respostas na nossa vida, elas desaparecem. Essa é a fé verdadeira. E isso não porque eu e você, nós somos bons, mas porque a nossa fé está apoiada em Deus, não nas circunstâncias. E é exatamente isso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo. E agora, dando sequência ao texto, ele vai trazer uma primeira dupla. A dupla que ele diz que nem a morte e nem a vida. Às vezes você pode pensar, por que começar exatamente por esses dois extremos, morte e vida? Porque a morte e a vida, ela resumem na existência humana. Primeiro, nem a morte. Será que existe alguma coisa hoje que mais assusta a humanidade do que a morte? A morte, ela separa famílias. A morte, ela interrompe sonhos. A morte, ela produz lágrimas. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, teremos de encará-la. A morte, ela separa marido, esposa, separa filhos e pais, ela separa amigos. Mas uma coisa a morte não consegue separar: a morte não separa o amor do cristão de Deus. Isso a morte não separa. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 55, vai dizer: aonde está a morte, a sua vitória? A morte, ela continua existindo, ela continua chegando, mas a morte não é o fim. A morte, ela não destina o fim do amor de Deus. Até porque a última palavra referente ao amor é o amor do Cristo que já ressuscitou, é do Cristo ressuscitado. A morte não é o fim do amor de Deus, queridos. A morte, ela é muito pelo contrário. A morte, ela é para nós a porta em que eu e você podemos acessá-la para contemplar face a face ao nosso Senhor. E o apóstolo Paulo continua dizendo que nem a vida, por incrível que pareça, para muitos cristãos, a vida, ela pode ser muito mais perigosa do que a morte. Porque é na vida que eu e você, nós enfrentamos as tribulações. É quando nós estamos com os olhos abertos que nós enfrentamos as tentações. É quando eu e você temos vida que o diabo chega com um prato lindo para oferecer para nós. É quando eu e você estamos com vida que o diabo, ele olha para nós e quer colocar em nós confusão mental a respeito do amor de Cristo por nós. É na vida que eu e você choramos. É na vida que nós nos decepcionamos. É na vida que as distrações, elas chegam para nós. Mas Paulo vai dizer que nem a morte e nem a vida, nem os dias bons, nem os dias maus, nem o sofrimento, nem a alegria, nem o sucesso e nem mesmo o fracasso é capaz de romper o amor de Deus. Queridos, isso precisa, nesse dia, de descer, sair da nossa cabeça e descer ao nosso coração. O amor de Deus, ele não diminui por nós quando nós enfrentamos algo difícil. Quando a nossa dor aumenta, o amor de Deus, ele não diminui.
Muitas vezes é justamente quando eu e você está passando por aflição que o amor de Deus ele começa a ser ainda mais revelado. E isso daqui nos prepara para a próxima verdade desse texto. Se nem a morte e nem a vida, elas conseguem nos separar do amor de Deus, será que existe alguma força espiritual ou existe algo que pode nos separar? E a segunda verdade é: o amor de Deus é maior do que toda a criação. E dando sequência ao texto, vai dizer que nem os anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem outra criatura. É como se nós estamos aqui numa reunião, é como se o apóstolo Paulo estivesse falando ali e alguém levantasse: beleza, tudo bem. E agora? Se a morte não pode, a vida também não. Será que existe alguma outra coisa que pode? Será que aquilo que nós não podemos enxergar tem condições de romper esse amor? Será que existe alguma força oculta, algo invisível, que pode romper esse vínculo? E o apóstolo Paulo ele responde ampliando esse horizonte. Agora ele não olha mais só para a existência humana, ele começa a olhar para todo o universo. Primeiro ele diz que nem os anjos. E aqui o apóstolo Paulo menciona nem os anjos, porque na mentalidade judaica daquela época, os anjos eles eram extremamente poderosos, executavam ordens divinas, eles anunciavam mensagens, manifestavam a glória de Deus. Mas a Bíblia afirma que ainda assim, se os anjos tivessem esses poderes extraordinários, jamais eles teriam autoridade para desfazer aquilo que Deus fez por meio de Cristo. Os anjos, eles servem a Deus. Os anjos, eles não governam a Deus. E o autor da carta aos Hebreus vai dizer que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Eles servem os salvos. Os anjos, eles não destinam para onde os salvos irão. E aqui ele continua: nem principados. Agora ele não está falando de santos anjos, mas ele olha por outra ótica, falando a respeito dos demônios. E ele usa a linguagem que ele escreve em Efésios, no capítulo 6, no verso 12, que vai dizer: porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Em outras palavras, ele está dizendo que nem Satanás, nem o diabo, nem o inferno inteiro reunido tem poder para separar a minha vida e a sua vida desse amor de Deus. Nós vivemos numa atualidade que pessoas vivem muito mais impressionadas com o poder do diabo do que com a soberania de Deus. Pessoas que acordam preocupadas: ai meu Deus, a maldição chegou, estou amaldiçoado. Nossa, inveja, o irmão ali está em inveja do meu, nossa Deus. Pessoas e locais, até mesmo em cultos, que exaltam mais o poder do diabo do que a soberania de Cristo. E nós, querido, temos que começar a inverter essa história. Nós enfrentamos Satanás não para tentar identificar quem é o vencedor. Sai agora, sai agora. Não é para ver quem venceu, se foi quem expulsou ou quem está endemoniado. Cristo já venceu por nós. Cristo já venceu. A vitória não acontecerá, a vitória já aconteceu. A cruz, ela não foi uma derrota momentânea, e Deus foi lá e correu. No terceiro dia ele foi lá: não, vou ressuscitar para pegar isso de volta. Ei, não. A cruz foi a derrota definitiva do diabo. A cruz foi a derrota definitiva. E o texto aqui continua dizendo: nem as coisas do presente, nem o que virá, nem o futuro. Uma coisa que nós conhecemos é o presente. Inclusive, o Flamengo está jogando agora, né? Tomara que esteja ganhando. Coisa para vencer. Nós sabemos da enfermidade às vezes que alcança a nossa casa.
Nós sabemos dos medos que nós temos, das perdas que nós tivemos. Nós sabemos que quando acabar o culto aqui, brevemente nós faremos alguma coisa após. Nós sabemos o presente. Às vezes alguém chegou aqui com um presente tão pesado, doloroso. Talvez alguém está com crise no casamento, eu não sei. Talvez está com uma perda de emprego. Cansado de lutar com o mesmo pecado. Mas por incrível que pareça, o presente para nós, ele às vezes não é o nosso maior problema. O problema às vezes pode ser o nosso futuro, que é as coisas que estão por vir, que o apóstolo Paulo menciona. Sabe por quê? Porque o futuro é muito desconhecido. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos daqui 3 meses o que vai acontecer. E hoje, na geração que nós vivemos, com o imediatismo, com as informações chegadas rapidamente, eu não sei se você já conversou com alguém e essa pessoa sabe de tudo. A pessoa sabe de economia, a pessoa sabe de finança, a pessoa sabe de espiritualidade, a pessoa sabe de RH, a pessoa sabe de tudo. E às vezes nós mesmos julgamos aquelas pessoas que não sabem de tudo. Eu até comentei pela manhã que uma pessoa chegou em mim e falou assim: ei, pastor, você conhece aquele cantor X aqui e tal, que canta? Eu falei: rapaz, eu não conheço. Ele olhou para mim e falou: hã? Como assim? As pessoas ficam espantadas da gente não falar que não sabe de algo. E aí, consequentemente, eu e você, nós corremos atrás para saber. E às vezes a gente fica tão preocupado com o futuro que nós não vivemos o presente. Nós não vivemos aquilo que Deus já colocou na nossa mão, naquilo que Deus já designou para que eu e você vivesse. Eu até comentei também que esses dias eu me peguei preocupado. Eu falei: gente, eu estava fazendo os cálculos, né? Eu falei assim: se eu investir X valor, quando eu estiver 60 e poucos anos, eu vou ter um rendimento tanto e tal, para que eu não possa depender de ninguém, muito menos dos meus filhos. Aí o Senhor olhou para mim e falou assim: filho, você pode fazer a conta que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Se você chegar com 70, com 80 anos, se você não tiver o meu amor, você não vai ter nada. Você não tem nada. Quantas pessoas chegam na velhice com uma fortuna que não conseguimos contar, mas não tem ninguém à sua volta? Quantas pessoas chegam na sua velhice e não tem ninguém para colocar no sol, como a minha mãe comenta. Minha mãe falou um dia, falou assim: pelo amor de Deus, você não coloca eu no sol e deixa eu lá não. Você vai lá e me tira. Queridos, nós ficamos no se, como vai ser? E existe um estudo, eu não sei se você já teve acesso, mas um estudo que aconteceu nos Estados Unidos, em uma universidade, que eles pegaram 29 alunos, e desses 29 alunos eles pediram para escrever tudo aquilo que eles preocupariam ou que iam fazer nos próximos meses. Essas pessoas escreveram, e depois eles foram ver o que essas pessoas tinham prescrito para o futuro, se de fato tinham acontecido. E 90% das coisas que aquelas pessoas anotaram não se concretizaram. Ou seja, tudo aquilo que eu e você às vezes preocupamos, o que pode acontecer, talvez por algum acaso, tem uma probabilidade de 90% de daquilo lá, na maioria, não acontecer. Então, que possamos viver o presente, entendendo uma coisa: que aquele que nos sustentou até aqui, Ele continuará nos sustentando amanhã. Aquele que está zelando pela minha e sua vida, Ele continuará zelando por ela. A palavra de Deus em Lamentações, no capítulo 3, vai dizer que as misericórdias de Deus são a causa que eu e você, nós não somos consumidos, e que elas se renovam a cada manhã. Não é que elas se renovam em algumas manhãs, elas se renovam a cada manhã. Antes que eu e você acordássemos hoje, e agora nós já estamos no final do dia, as misericórdias de Deus renovou para nós até o horário que eu e você deitar. E aqui o apóstolo Paulo, ele continua dizendo que nem os poderes. Agora aqui ele resume que qualquer força, qualquer autoridade, qualquer influência, ela não tem poder de separar o amor de Deus.
Nenhum governo, nenhuma autoridade, nenhum império tem poder suficiente para anular essa graça. Os primeiros leitores de Romanos, eles certamente iriam entender isso, porque eles viviam isso. Eles eram governados pelo Império Romano. Mas aqui o apóstolo Paulo está afirmando que nem César, nem Roma, nem prisão, nada pode. Esse ano nós viveremos um ano de eleição, um ano delicado, um ano complicado, um ano que nós temos dificuldade de aceitar. Mas eu quero dizer, queridos, que independente de quem pise em qualquer lugar, a nossa vida, a vida do povo de Deus não é embasada em quem está no planalto, a vida do povo de Deus não é embasada em quem está governando o país. A vida de Deus, a vida do povo de Deus é embasada naquele que governa a vida do cristão, e é Deus que governa a vida do cristão. Independente da economia, se está boa, se está ruim, se está alto, se está baixo, o Senhor é quem governa a nossa vida. É o Senhor quem está direcionando tudo, e Ele não perdeu o controle de nada, absolutamente nada. E aqui ele vai continuar dizendo que nem altura e nem profundidade. Ele usa essas expressões como se nós fôssemos ao mais altos céus e ao mais profundo abismo, e nós não enxergássemos nada, em nenhum lugar, uma força capaz de romper esse vínculo. E percebendo que talvez alguém aqui ainda tivesse uma exceção, o apóstolo Paulo ele continua dizendo, e ele encerra: nem qualquer outra criatura. Tudo que existe na categoria criatura. E às vezes quando a gente fala a respeito de criatura, nós passamos despercebido que eu e você somos criatura. Ou seja, nem eu e você, por mais que nós temos influência, por mais que nós queremos ter força suficiente, nós não temos condições de romper esse amor. E depois de olhar para toda a criação, depois de examinar todos os poderes, depois de excluir todas as possibilidades, finalmente é revelado o fundamento dessa segurança, desse amor. E uma certeza eu tenho, não está em nós, não está na igreja local, não está nos pastores, está em uma pessoa apenas, está na pessoa de Cristo. E é isso que nos leva à terceira e última verdade: o amor de Deus está eternamente garantido em Cristo Jesus. Perceba que aqui o apóstolo Paulo vai dizer: poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Perceba que ele não fala apenas do amor de Deus, mas ele referencia o amor de Deus. Ele faz questão de completar o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque Deus ama toda a criação, queridos, de um sentido geral. Jesus, ele vai dizer lá em Mateus, no capítulo 5, que o sol, ele nasce para os bons e para os maus. A chuva, ela é derramada para o justo e também para o injusto. Mas o amor salvador, redentor, ele está em Cristo Jesus. Deus não ama o cristão porque ele é bom demais, porque ele merece. Deus ama o cristão porque o cristão, ele está unido a Cristo. Quando alguém crê em Jesus, Deus, ele une espiritualmente a seu Filho. A morte de Cristo, ela passa a ser considerada a nossa morte. A filiação de Cristo, ela passa a ser garantida a nós por meio da adoção. A vitória de Cristo torna-se também a nossa vitória. Portanto, o cristão, ele não está seguro porque consegue permanecer em Cristo. Nós estamos seguros porque Cristo decidiu permanecer em nós. Foi exatamente isso que Jesus prometeu lá em João 15, que ele vai falar: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E nesse dia nós caminhamos em 3 verdades. Primeira verdade: o amor de Deus é absolutamente seguro. Segunda verdade: o amor de Deus é maior do que toda a criação. E terceira verdade: o amor de Deus está eternamente garantido em Cristo Jesus. Mas talvez você possa chegar aqui com uma pergunta: pastor, ok, mas e o meu pecado? E o pecado?
Essa pergunta é uma pergunta muito honesta, porque todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Talvez essa pergunta é exatamente que trouxe alguém aqui nessa noite. Você pode dizer: você não conhece a minha história, você não sabe quantas vezes eu prometi parar de pecar e não parei de pecar. O Senhor não sabe quantas vezes o que passa na minha mente, o que agora eu estou sentado aqui e eu estou pensando, pastor, você não sabe. Eu sei que eu não sei. Você tem toda a razão, querido. Mas existe alguém que sabe. Existe alguém que conhece. Jesus conhece. E mesmo assim, Ele conhecendo os teus pensamentos, Ele não desistiu. Mesmo assim, Ele sabendo das suas quedas, Ele não voltou atrás. Mesmo assim, Ele sabia dos seus dias de fraqueza, Ele não abandonou a cruz. Ele poderia talvez ter abandonado a cruz, mas Ele não abandonou. Ele sabendo, Ele lá na cruz, Ele disse: está consumado. Ele não disse: estou começando algo. Ele disse: está consumado. A obra é completa. Cristo, Ele completou a obra. Ele não vai completar. O amor de Deus por nós, Ele não começou quando você nasceu. Ele começou quando Cristo morreu. Quando Cristo morreu por nós. E eu concluo aqui, querido, essa mensagem dizendo que talvez essa seja a maior necessidade de nós como igreja de Cristo nos dias atuais. Nós não precisamos apenas aprender que Deus nos ama, mas nós precisamos descansar nesse amor. O Evangelho, ele nos chama para descansar. E descansar não em nós mesmos, mas descansar em Cristo. Se você perceber, aqui em Romanos, no primeiro versículo, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo que nenhuma condenação há. Nenhuma condenação. E ele termina dizendo que não há nenhuma separação. Não existe nenhuma condenação para nós, e não existe nenhuma separação do amor de Deus. Entre essas duas declarações está a nossa segurança. A segurança do nosso coração em Cristo. Então, que você, na sua jornada, se você não conseguir compreender os caminhos de Deus, olhe, pastor, para a cruz, para Cristo. Quando eu e você não entendermos a circunstância que nós estamos vivendo, que nós possamos olhar para Cristo. A cruz, ela nos é a prova do amor de Deus, que Ele nos amou. A ressurreição de Cristo é para mostrar que esse amor, Ele já venceu. E Romanos 8 é a certeza que esse amor nunca irá nos abandonar. Amém? Gostaria de te convidar a ficar de pé no seu lugar nessa hora, para orarmos. Lembre-se de algo: tudo na sua vida pode mudar, tudo ao seu redor pode mudar, mas uma coisa jamais mudará: você continua sendo amado. Você continua sendo amado por esse amor incondicional, por esse amor que não tem como descrever. Amém? Feche seus olhos por um instante. Eu gostaria que você repetisse uma palavra comigo, uma mensagem. Repita comigo nessa hora: Senhor meu Deus, nessa noite eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu confesso com a minha boca e creio com o coração que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Eu entendo sobre esse amor nessa noite e te peço, ó Deus, escreve o meu nome no livro da vida, porque nessa noite eu faço uma aliança com o Senhor, em nome de Jesus, amém. E ainda de olhos fechados, se nessa noite você fez essa oração pela primeira vez, eu gostaria que aí onde mesmo você está, você levantasse as suas mãos, que eu quero orar por você.
Se nessa noite, sem nenhum constrangimento, você sentiu no seu coração que essa mensagem foi para você, que o Senhor tem declarado o seu amor sobre a sua vida, e foi a primeira vez que você orou isso, eu gostaria de te convidar a levantar suas mãos, aí onde mesmo você estiver, que nós queremos orar por você nessa hora. Sem nenhum constrangimento, nós queremos orar por você, porque nós entendemos que esse amor é o amor que pode nos salvar, é esse amor que faz um divisor de águas na nossa jornada de fé. Aleluia. Sendo assim, então, eu entendo que todos nós estamos convictos desse amor, nós entendemos desse amor e nós vivemos desse amor, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A morte nem a vida poderá nos separar. Fui comprado, sou amado, tudo consumado está. Diga isso. Nem a vida poderá nos separar. Fui comprado, sou amado, tudo consumado está. Cantamos, grande é o nosso Deus, tão lindo é seu eterno amor, e nada poderá separar de ti. Cantamos, grande é o nosso Deus, tão lindo é seu eterno amor, seu eterno amor, e nada poderá separar de ti. Mais uma vez cantamos, grande é o nosso Deus, tão lindo é o seu eterno amor, e nada poderá separar de ti. Será que você pode declarar isso de todo o seu coração? Cantamos, grande é o nosso Deus, tão lindo é seu eterno amor, tão lindo é o seu eterno amor, e nada poderá nos separar de ti. Que nada possa nos separar desse amor, que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nada nos separará do amor de Cristo, nada nos separará desse amor. Que possamos viver esse amor durante a nossa semana, que possamos desfrutar desse amor durante essa semana, que o amor do Senhor esteja sobre a sua vida, que você revele, que você exale a grandeza desse amor por meio da sua vida, que você seja a Bíblia aberta, que as pessoas possam ler, em nome de Jesus, que o nosso coração esteja totalmente voltado a esse Deus, que a nossa semana venha a ser uma semana abençoada, uma semana recheada da graça de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu tenho só um recadinho para dizer aqui, que tem cantina Mussi para o Acampe, amém? Então vão lá e contribua para a glória de Jesus, que nós estejamos uma semana abençoada, que o amor do Pai, a graça do Deus Filho e a doce comunhão e consolação
do Deus Espírito Santo esteja e permaneça na vida de cada um de nós, hoje e até a volta de Jesus. Amém.